Oi, família amada, amado povo de Deus, graça, misericórdia e paz a todos. Estamos iniciando mais uma celebração ao nosso Deus, o Altíssimo, o Soberano, o Senhor, o glorioso, o Criador, provedor, mantenedor das nossas vidas. É um presente de Deus ter a sua companhia e da sua família. É uma alegria poder receber você aqui e estar contigo aí, participando juntos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Sou o Tércio Rezende, essa é minha esposa Emília. Estão conosco nossas filhas, coordenando os registros da celebração e a transmissão pelo Facebook. Convidamos vocês para registrarem aí os seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão e as suas mensagens. E a gente vai responder a cada uma delas após a celebração. Nós estamos plantando Igreja Batista na cidade de Salesópolis, onde tem a nascente do rio Tietê, aqui no estado de São Paulo. Vai ser uma alegria poder estar contigo e receber você e sua família após esse período de reclusão da pandemia, onde a gente poderá se conhecer melhor, estarmos juntos, nos darmos um abraço, tomarmos um café juntos. Enquanto isso, vamos celebrando ao Senhor de forma virtual, pois em todo tempo, em toda circunstância, o Senhor está conosco. Ele jamais nos abandona. Ele está pronto a nos abençoar e nos tornar felizes e prósperos, mesmo nesse tão adverso tempo, nessa tempestade, nessa tribulação que é a pandemia que estamos vivenciando. Nós suplicamos a Deus que a graça dele seja com você e com a sua família. E eu convido os amados a orarmos ao Senhor nesse tempo. Feche seus olhos se você puder e vamos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Santo, Santo, Santo Deus, é grande a nossa alegria em podermos nos reunir na presença do Senhor, mesmo que de forma virtual apenas. É uma alegria para nós podermos ser iluminados pela sua pessoa, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio a nós através do seu Filho, sacrificou o seu Filho para receber sobre ele os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos, dando a todo aquele que nele crê a vida eterna. Aleluia. Nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que somos falíveis, pueris, pecadores, e por isso pedimos misericórdia, pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós queremos louvar o seu nome, adorar a sua pessoa, prestar um culto que agrade ao Senhor. Nos preparamos para isso e pedimos que o Senhor nos coordene, nos governe, nos conduza, a nós aqui em casa e a todas as pessoas que estarão participando, que já estão participando e aquelas que haverão de participar em outra ocasião. Suplicamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor opere maravilhas na vida pessoal, individual e na vida coletiva de todas as comunidades. Ó Deus maravilhoso, clamamos ainda que o Senhor repreenda toda a ação das trevas, determine que ela recue. Suplicamos que o Senhor elimine toda a ação da Covid, toda a ação das cepas do coronavírus. Ó Deus, cura os enfermos, consola os enlutados, abençoa as autoridades e todos os profissionais que estão no campo de trabalho, providencia os recursos espirituais, materiais, humanos, logísticos, instrucionais, que não nos falte nada. Ó Deus glorioso, esteja agindo na face do planeta e na vida pessoal de cada pessoa, cada indivíduo. O Senhor é amoroso, zeloso, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Sabemos que esse pedido de oração é atendido pelo Senhor, porque o Senhor quer agir de forma maravilhosa e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los ao Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos voltarmos para Jesus Cristo, o seu Filho, o único Salvador e Senhor. Então, Pai, constrange-nos, converte-nos, salva-nos, liberta-nos a todos, nossos parentes, amigos, nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, as comunidades, abençoa todas as famílias, desde as criancinhas, juniores, adolescentes, jovens, adultos e experientes anciãos. Pai eterno, nós suplicamos, Pai, que esta ocasião de culto
seja marcada pela ação poderosa do Senhor. Amém. Então intervém na vida de cada um, sonda-nos, Por favor. esquadrinha-nos da cabeça aos pés. Amém. Faz os seus milagres pessoal, individualmente, Por favor. na vida de cada um de nós. Amém. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Quão necessário é termos segurança. E sabemos que seja segurança física, emocional, espiritual, familiar, conjugal, segurança que todos nós precisamos. Quem nos dá é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós vamos cantar a música do hino 375 do cantor cristão, intitulado Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Você tem motivos para agradecer o Senhor? Nós temos muitos motivos para compartilhar de gratidão, tantas coisas, tantas maravilhas, tantos milagres que o Senhor tem feito na vida dos nossos amados amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, da igreja do Senhor e da nossa família também. Nós vamos adorar o Senhor com gratidão, louvando, bendizendo, adorando ao Senhor em oração e também pedindo por você e pela sua família. Oremos agora e eu convido minha esposa para orar nessa ocasião. Senhor Deus, a nossa alma espera no Senhor, É verdade. porque é do Senhor que vem a nossa salvação. Muito obrigada, Deus, pela providência da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigada por teus cuidados, por teu grande amor. Obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, Senhor Deus. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Passamos dificuldades, passamos lutas, tribulações, mas nós temos o Senhor conosco. Oh, Deus muito glorioso. obrigada, Senhor. O Senhor cumpre a tua palavra, porque o Senhor disse que estará sempre conosco em todo o tempo. E é isso que o Senhor faz. Muito obrigada. Obrigado por minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, familiares e irmãos em Cristo. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de todos nós, Senhor. Agora queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas, das nossas vidas diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor entre com providência, Senhor, das nossas vidas. Amém. Que o Senhor dê o sustento
fora aqueles que estão precisando. Por favor. Porta de emprego aberta, Deus bendito. Ó Senhor, estamos vivendo num tempo muito difícil, mas o Senhor é aquele que tem a solução para nós. Por isso esperamos em Ti. Cuida de cada um, ministra a Tua cura, Senhor Deus. Salva, Paizinho. Ajuda-nos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Precisamos da Sua condução. Por favor, Deus, ajuda-nos a acertarmos. Ajuda-nos a sermos bênçãos, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos. Precisamos do Senhor. E o nosso desejo, Pai querido, é que o Senhor nos enche do Santo Espírito para que possamos ser bênçãos na vida dos outros e possamos ajudar muitas outras pessoas também. Por isso, Deus, fala conosco, ensina-nos a viver conforme o Senhor se agrada. Nós queremos agradar-lhe, Deus, por favor. E recebe nosso louvor com um cheiro suave ao Senhor. Por favor, Deus, fala conosco e ouve-nos, Pai. Atende as nossas orações, os nossos pedidos, porque é no Senhor que esperamos. No nome de Jesus, amém. Amém. A palavra do Senhor Deus nos fala que quando nós depositamos toda a nossa fé, nossa confiança e esperança em Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade, aquele que vive e reina e governa todas as coisas e todos os seres viventes e que dá vida eterna àquele que nele crê, quando nós sobre ele depositamos a nossa fé, vivemos como quem alicerça a sua vida sobre a rocha. Sobre quem você está depositando a sua fé, a sua esperança e a sua confiança. Nós vamos adorar o Senhor com essa música Nossa Morada na Rocha Está. O hino 416 do HCC, do Inário para o Culto Cristão. 416 do HCC. Nossa morada na rocha está. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que nelas somente crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Os cristãos, porém, que na rocha creem, pelas obras mostram a fé que têm. Com a fé firmada no Salvador, na maior tormenta não tem pavor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Aleluia! Quando nós damos ouvidos à mensagem do Senhor Jesus, nele cremos, a ele obedecemos, nos submetemos às suas orientações, ele faz a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, os nossos sonhos, projetos, os nossos negócios, nossa semeadura e a nossa colheita próspera, feliz e bem-sucedida. Então convido você a dar atenção à mensagem do Senhor para a nossa
vida nesta ocasião. Nós vamos seguindo uma série de exposições em Colossenses. Vamos ao capítulo 3, lendo os versículos 18 em diante, e capítulo 4, versículo 1. Hoje nós vamos usar a versão bíblica, Nova Versão Internacional, e minha esposa e eu faremos uma leitura alternada. Colossenses capítulo 3, 18 em diante, e o versículo 1 do capítulo 4. Diz assim a palavra do soberano Deus: Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Versículo 1 do capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Louvado seja o nome do Senhor Deus, por sua palavra, glorificado seja em nossas vidas e que Ele fale profundo ao nosso coração. Eu convido você então a orarmos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós reconhecemos que dependemos do Senhor em tudo, para tudo, por tudo. E a nossa dependência é de tal maneira que nós nos curvamos ao seu governo, ao seu senhorio, à sua soberania, à sua superioridade, à sua divindade. Reconhecemos também diante do Senhor que a sua palavra, a sua mensagem, as suas orientações, as suas ordens para nós, agindo em nós, só nos fazem bem, só nos tornam felizes quando nos submetemos e obedecemos. Então, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Comunique-se de forma profunda, simples, compreensível e aplicável. Então, Pai, convença-nos dos nossos pecados, da sua justiça em Cristo, do juízo final. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a sua palavra, a sua mensagem e a nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos arrependermos dos nossos pecados e tomarmos as decisões certas diante do Senhor e diante da humanidade. Ó Deus, sabemos que quando o Senhor fala e o seu povo obedece, os milagres, os benefícios, as bênçãos são aplicadas, realizadas e tudo de bom impacta a nossa vida. Aleluia. Então faz isso por nós, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Família feliz e bem-sucedida é o tema da mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Uma família feliz e bem-sucedida. É interessante observar que o texto mostra para nós, nesse período da carta, recomendações para 3 conjuntos de relacionamentos que a gente vive diariamente. São 3 grupos de relacionamentos que fazem parte da vida de quase todo ser humano, se não de todos. Eu posso sim afirmar que faz parte da vida de todos. Um conjunto de relacionamentos é o relacionamento entre maridos e esposas. Outro conjunto de relacionamentos é entre pais e filhos, ou responsáveis e filhos.
e outro conjunto de relacionamentos entre senhores e escravos, ou chefes e trabalhadores, ou líderes e colaboradores, supervisores e trabalhadores, como a gente quiser escolher. E observando essa situação, percebemos que o Senhor estabelece responsabilidades mútuas, ou seja, as duas partes têm responsabilidades. Então é necessário que as duas partes, sejam qual for o conjunto de relacionamentos, as duas partes precisam colaborar para que haja felicidade, para que haja paz, para que haja comunhão, para que haja equilíbrio, para que haja respeito, para que haja êxito, sucesso, tanto no relacionamento como no fruto desses relacionamentos e em qualquer que sejam os ambientes que nós estejamos. Então a gente percebe que existe atividades, atribuições, funções, responsabilidades e autoridades para as duas partes. Então, para cada parte nos relacionamentos, Deus estabelece uma responsabilidade mútua, tanto para o esposo como para a esposa, tanto para os pais como para os filhos e filhas, papai e mamãe, filhas e filhos, tanto para os patrões, chefes, líderes, supervisores, gerentes, superintendentes, governadores, presidentes e trabalhadores, empregados, colaboradores. Sempre haverá uma contrapartida, uma responsabilidade das duas partes. As duas partes têm suas funções e elas precisam ser obedecidas, seguidas, e cada um precisa fazer um pouco, e especialmente fazendo com amor, com alegria, a parte que lhe cabe. Então, família amada, a primeira parte que a gente observa é que há necessidade de haver uma submissão mútua e amor entre todos. Há necessidade nos relacionamentos, nessa mutualidade, de haver tanto a obediência, submissão, mas também encorajamento e cuidados. Há nessas partes, nesses relacionamentos, nesses grupos de relacionamentos, a necessidade de haver trabalho árduo e de haver justiça. Então, povo querido, examinando os nossos relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho, seja na sociedade, onde quer que a gente vá, você poderia dizer que você se relaciona com as outras pessoas na forma da vontade de Deus? Será que o seu relacionamento está atendendo às orientações, às ordens, às demandas que Deus estabelece? A gente percebe que submeter-se a outra pessoa é, em muitas culturas, mal interpretado. Em algumas nações, ser submisso é um sinal de fraqueza. Mas é interessante que o Senhor Jesus, ele vem contra a cultura. E ele vem dizendo: submetam-se uns aos outros debaixo do respeito, da obediência, da submissão, do temor, do amor que vocês têm ao Senhor Deus. Então, perceba o quão importante nós sermos submissos. Submissão não é sinal de fraqueza, ao contrário, nós precisamos ser sábios, fortes, corajosos para nos submetermos. Porque há um tempo certo para tudo debaixo desse céu, na face do planeta. Há tempo para tudo. E a submissão, a obediência, a cooperação, o amor, o zelo, o encorajamento, o trabalho árduo, só vão colaborar conosco.
E a gente precisa observar esse texto porque, seja para um tipo de relacionamento ou para o outro, quando a gente pensa nos princípios, e a gente esquece um pouco daquela questão social, da pressão da sociedade, da mídia, mas a gente olha os benefícios que Deus nos oferece quando nós nos submetemos aos princípios dele. Fica muito mais gostoso nós sermos submissos, obedientes, fiéis. Quando você toma uma decisão pessoal, quando você intencionalmente escolhe se submeter, obedecer, acolher, fazer o que é orientado, trabalhar dedicadamente, arduamente, amar, cuidar, vem uma alegria vindo da parte de Deus, vem uma prosperidade da parte de Deus em tudo na nossa vida, que é maravilhoso isso. Eu quero pensar junto com vocês que submeter-se a outra pessoa não significa dizer que você será tornado um capacho, um tapete em que as pessoas vão pisar. Quando nós nos submetemos, quando nós nos posicionamos mais dispostos a cumprir uma visão, quando nós nos propomos a nos submeter à orientação dada, a atender um plano, um projeto, alcançar propósitos, alcançar alvos, nós temos que ter disciplina e submissão, sim. Isso é maravilhoso da parte de Deus, porque a vitória é a nós garantida quando nós nos submetemos. E a gente percebe nas Escrituras Sagradas que o Senhor vem repetindo isso de forma consecutiva. Ele falou isso quando nós estudamos em Efésios, ele está falando isso novamente quando nós estudamos agora Colossenses. Então, quando nós nos submetemos, nos dedicamos com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso coração, com os dons, talentos, habilidades, para alcançarmos os alvos, essa disciplina e dedicação favorece o êxito, o sucesso e a felicidade. Mas se não houver submissão, não houver disciplina, colaboração, amor, cuidado mútuo e trabalho árduo, a gente não alcança nada. Seja qual for o ambiente em que nós estivermos nos relacionando, até mesmo na brincadeira, até num joguinho, até numa parceria, até num passeio, se não houver disciplina, colaboração, trabalho, dedicação, amor, zelo e cuidado, tudo cai por terra, a festa acaba, fica sem graça. E olha que muitas vezes isso acontece. A gente sai para se divertir e volta para casa entristecido, porque uma das partes ou algumas das partes não fizeram a sua parte. Não colaboraram, não amaram, não cuidaram, não se dedicaram, não se submeteram. Olha que coisa impressionante. Acaba a alegria até num prazer, até num passeio. Então nós vamos iniciar um mergulho mais profundo na mensagem do Senhor nessa ocasião, observando o relacionamento entre marido e esposa, entre esposo e esposa, marido e mulher. À luz de Efésios 5:21, o Senhor declara o seguinte: sujeitem-se um ao outro, submetam-se um ao outro, sempre, ambas as partes, temendo a Deus. No caso do esposo, ele tem uma missão. No caso da esposa, ela tem uma missão. E juntos cooperam para alcançar a missão coletiva do casamento. Alguns têm tarefas, deveres, responsabilidades e autoridades. E outros têm tarefas, deveres, responsabilidades e autoridades. Às vezes, elas são concomitantes, às vezes elas se confundem, elas estão juntas, unidas, às vezes elas são distintas. E às vezes um ajuda o outro a fazer a parte do outro. Mas é importante que, no caso do esposo, eu percebo, e você, homem, perceba que essa autoridade significa dizer que
eu e você, homens, nós vamos abrir mão dos nossos interesses egoístas, exclusivistas, para nos dedicarmos em cuidar com amor da esposa. E o cuidado é amplo, pleno e integral, começando pelo cuidado espiritual, passando pelo cuidado físico, emocional, relacional e por aí vai. No que concerne a esposa, amadas amigas e irmãs, e minha esposa, meninas, moças, mulheres, isso significa que a esposa vai prontamente acolher a liderança amorosa do esposo e também cuidar com todo o amor do esposo. Mas lembrem-se que a liderança que o Senhor Jesus determina que o homem exerça sobre a família, sobre a esposa, porque ele declara que o homem é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é uma liderança debaixo das orientações do Senhor Jesus. Por isso ele diz, no temor do Senhor. Então lembremos que as duas partes devem se submeter integralmente a temer ao Senhor. E temer a Deus compreende algumas coisas. Amá-lo em primeiro lugar, servi-lo, adorá-lo, segui-lo, fazer a sua vontade com obediência fiel. Porque quando as duas partes temem ao Senhor, quando marido e mulher, esposo e esposa amam a Jesus, respeitam o Senhor, obedecem ao Senhor, o adoram, o seguem e fazem a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, dessa forma, o casal só tem a colher as bênçãos, a felicidade e o êxito na família. Então, dificilmente a submissão se torna um problema no lar e no relacionamento conjugal. É quase que impossível que essa submissão citada se torne um problema, porque haverá amor, cuidado, responsabilidade, submissão das duas partes. Lembrando que cada parte tem suas responsabilidades específicas que às vezes cooperam, às vezes trocam de missão, quando um tem que fazer uma coisa, pede ajuda para o outro e vice-versa. Há cooperação, então há bênção, há felicidade. Porque as duas partes mantêm um forte relacionamento com os princípios do Senhor Jesus Cristo. Então, dessa maneira, cada uma das partes, ou seja, esposo e esposa, na verdade, se preocupa e se interessa com a felicidade do outro. O esposo se dedica em cooperar com a felicidade da esposa e a esposa se dedica em cooperar com a felicidade do esposo. O que Deus está nos orientando aqui, amados, é que nós devemos nos submeter uns aos outros intencionalmente, com amor, com o propósito de servir, de ajudar e colaborar com a felicidade. Nós não fazemos o outro feliz, mas nós podemos diminuir os problemas que nos tornam infelizes. Nós podemos colaborar um com o outro para eliminar as coisas que geram tanta discussão, tanta picuinha, tanto mimimi dentro do relacionamento conjugal. E isso se aplica também aos outros relacionamentos, tá? São alguns princípios que se aplicam em vários relacionamentos. Então a gente precisa se submeter um ao outro para o bem comum. Porque a submissão mútua, ela preserva o excelente relacionamento. A submissão mútua preserva a ordem, a harmonia no lar, a harmonia no casamento, a harmonia no
relacionamento. A submissão mútua do esposo com a esposa aumenta o amor e o respeito, o zelo e a admiração um para com o outro. Então, queridos, a gente pode perceber que, infelizmente, há pessoas que distorcem esse ensinamento, alegando que o que Paulo está fazendo ali no texto aos Colossenses é dar ilimitada autoridade ao marido. Mas não é nada disso. Não é essa a verdade. Deus está usando esse texto que Ele mesmo determinou ser escrito para orientar marido e mulher, esposo e esposa, a fazerem suas tarefas, a cumprirem cada qual o seu papel, sempre debaixo da autoridade do Senhor Jesus, submissos à vontade do Pai e submissos um ao outro com amor. Então, conforme a palavra de Deus em Efésios 5, o esposo deve liderar, deve ser o cabeça do lar. A esposa deve reconhecer essa liderança. Só que essa liderança não é opressiva e nem tampouco tola. Essa liderança deve ser amorosa, uma liderança sábia, como Cristo orienta e como Cristo lidera a sua igreja. É uma referência a ser copiada, esposo. Amigos, esposos, amando a esposa intencionalmente, liderando toda a família com sabedoria que o próprio Cristo nos dá. Então a gente precisa pedir sabedoria ao Senhor. Peça que o Senhor nos dá sem nos cobrar nada, sem lançar em rosto. Nós, esposos, precisamos liderar a família, a esposa e toda a família, com os princípios éticos, morais e bíblicos que a palavra do Senhor Jesus nos recomenda. Quanto às esposas, devem reconhecer a liderança amorosa e bíblica de seu esposo. A esposa deve se posicionar de forma amorosa, como Jesus ama a igreja. E Jesus serviu aos discípulos a ponto de lavar seus pés. Aqui é uma referência de Cristo para que nós façamos uns com os outros. Assim também o esposo deve amar e servir a sua esposa, como Jesus amou e serviu os discípulos, não somente para a esposa, mas também para o marido. Um marido e uma esposa prudentes e tementes ao Senhor Jesus não tiram vantagem do seu cônjuge. Portanto, você que tem tentado tirar vantagem, seja qual for, emocional, sexual, financeira, relacional do seu cônjuge, não faça mais. Ame, não tire vantagem, mas posicione-se como um cônjuge amoroso, como servo que ajuda. A esposa não pode minar a liderança do seu marido para subtrair, para colher um benefício, seja ele qual for. Mas ela precisa fortalecer a liderança do seu marido dentro de casa, a começar por si mesmo. Cada um de nós precisa se posicionar com amor um para com o outro. Então isso cabe também à esposa, amar de fato e de verdade. Então nós precisamos lembrar que qualquer desvio desses princípios que o Senhor estabeleceu, seja para a esposa, seja para o marido, trará transtornos para o casamento e até mesmo guerras e divórcios.
Assim, a síntese dessa palavra aos casais é o seguinte: maridos e esposas, amem-se uns aos outros, amem um ao outro, sujeitem-se um ao outro, sempre debaixo dos princípios que o Senhor Jesus estabeleceu na palavra dele, a Bíblia Sagrada. E as vitórias vão chegar. O êxito, a bênção do Senhor estará sobre todos vocês. Vamos então observar o segundo conjunto de relacionamento, que fala sobre pais e filhos. Ou seja, papai e mamãe, filhas e filhos. Né? Esse grupo de pessoas. No papel do papai e da mamãe, os filhos devem ser tratados com amor, com zelo, com cuidados, provendo sustento, alimentação, ensino, educação, acolhimento, calçado, vestimento, se necessário um óculos e tratamento de saúde, a provisão para a saúde física, mas há necessidade também de ensinar as Escrituras, há necessidade de ensinar os filhos e filhas o caminho que devem andar para que conheçam Jesus Cristo e conheçam a graça salvadora de Jesus Cristo. O texto que observamos em Efésios 6 nos diz que papai e mamãe precisam criar seus filhos agregando valor a eles, dando a eles qualidade de vida, a começar pela vida espiritual, porque criados no caminho do Senhor, eles não se desviarão do Senhor Jesus. Então nós devemos fazer de nossos filhos e filhas alvo de nosso discipulado. E eu recomendo, papais, ensinem as Escrituras a seus filhos. Mamães, ensinem as Escrituras a seus filhos e filhas. Papais também a filhos e filhas. E na medida que filhos e filhas vão crescendo, vão dando mais ensinamento. E filhos e filhas obedeçam a esses ensinamentos, aprendam, acolham esses ensinamentos e os pratiquem. Nós precisamos ensinar nossos filhos acerca da graça de Jesus Cristo, da compaixão de Jesus, do seu perdão, das suas misericórdias, do seu amor, da vida missional, da responsabilidade que cada pessoa tem de ser testemunha fiel, de apresentar o plano de salvação para as outras pessoas, de amar e cuidar bem uns dos outros, de amar a Deus em primeiro lugar, amar as pessoas como nós já nos amamos a nós mesmos, não sermos egoístas, mas sermos dadivosos, servos fiéis. Nós precisamos ensinar nossas filhas e filhos a buscarem ao Senhor, a ler a Bíblia Sagrada, a buscarem ao Senhor para que elas tenham uma vida de orações. Porque toda pessoa que busca a Deus na palavra do Senhor e busca a Deus nas orações é muito abençoada, transformada, curada, liberta e tornada feliz e tem êxito na sua vida. Papai e mamãe, dedique-se a ensinar e dar bom testemunhos aos seus filhos. Nós precisamos ser discipuladores de nossas filhas e nossos filhos. Criar os filhos significa, em uma análise mais profunda, agregar valores, agregar conhecimento, agregar qualidade de vida espiritual a essas pessoas que são nossos filhas e filhos. Portanto, a gente precisa agregar valores do reino de Deus. Nós precisamos agregar conhecimento da graça e da pessoa de Jesus Cristo. Precisamos agregar a nossas filhas e filhos qualidades que o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Só Ele pode nos dar. E isso só acontece quando nós discipulamos nossas filhas e filhos. Nós precisamos criar nossos filhos. Devemos evitar irritá-los. Devemos evitar usar palavrões, palavras torpes com os nossos filhos, xingamentos de filhos e filhas. Precisamos evitar provocá-los com insultos. Precisamos evitar ridicularizá-los. Jamais destruir
o respeito que eles têm por si mesmos. Nunca incentivar nossos filhos, nem autorizar nossos filhos a usar drogas. Talvez isso passe pela sua cabeça como se fosse um absurdo. Não é, não. Tem papais e mamães que ensinam os filhos a usar droga desde criança. Porque se esquecem que suas filhinhas, seus filhinhos estão vendo você, papai e mamãe, tomando cervejinha, tomando cachaçinha, tomando vinho, fumando, usando droga, qualquer que seja. O que você faz ecoa na mente e no coração de suas filhas e filhos de forma muito mais intensa do que aquilo que você fala. Mas quando você une uma fala saudável, um ensino saudável, à luz da palavra de Deus, com testemunhos saudáveis, copiando os ensinamentos do Senhor Jesus, aí você cria filhas e filhos num caminho do Senhor e eles não se desviam do Senhor. São tornados filhas e filhos saudáveis espiritualmente, moralmente, eticamente e dentro dos princípios da palavra do Senhor. Nunca incentive seus filhos, nem concorde, porque eles conheçam, pratiquem pornografia ou prostituição. Nunca incentive os seus filhos e filhas, ou concorde que seus filhos vivenciem homossexualismo. Nunca incentive ou concorde ou estimule suas filhas e filhos serem contra as autoridades, serem contra professores, serem contra os líderes espirituais, serem contra os pastores, serem contra os presidentes, serem contra os governadores. A gente precisa respeitar as autoridades. A gente pode discordar delas, mas elas merecem respeito. Inclusive, os militares, gostaria de citar como autoridades também. Seja autoridade jurídica, seja autoridade na área dos poderes executivo, legislativo ou judiciário. Aí a gente, inclusive os chefes, não é verdade? Líderes das instituições de trabalho. Nós precisamos ensinar nossas filhas e filhos a disciplina, a obediência, a submissão, ensinar eles a amarem, ensiná-los a respeitar e a honrar as pessoas. Eu costumo dizer que honra não se compra, não se conquista, honra se dá. Então, papai e mamãe, honre as pessoas na frente de seus filhos, ensine seus filhos a honrarem as pessoas. Sempre incentive suas filhas e filhos a seguirem a Jesus, a honrarem papai, a honrarem mamãe, a honrarem a vovô e vovó, a honrarem as autoridades. Assim nossas filhas e filhos não desistirão jamais de viver. Assim nossos filhos e filhas serão de fato, de verdade, honrosos, respeitadores, respeitados, felizes, prósperos e terão vida longa para a glória de Deus e para a nossa alegria. Agora vamos observar o papel dos filhos e filhas. Nesse grupo de relacionamentos, nós vimos o papel do papai e da mamãe, agora vamos pensar nos filhos e filhas. Filhas e filhos precisam ouvir, aprender, observar, acolher ensinamento, instrução, orientação, dar atenção, obedecer e ajudar papai e mamãe. Ajudar também os responsáveis, aqueles que estão criando. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo mais chegado, ou os avós, né? Que também é parente. Titia, tio. Nós precisamos ensinar essa turma, e essa turma, filhas e filhos, precisam honrar e respeitar aqueles que estão na autoridade do lar. Além de obedecer, seguir, ajudar, dar atenção, ouvir, há necessidade de honrar
honre seu papai e sua mamãe. Sujeite-se à orientação do papai e da mamãe. Leia a palavra de Deus, ore e copie sua mamãe, copie seu papai, siga Jesus, siga o testemunho dos crentes que você tem na sua família. Permita que seus papais, seu pastor, seus líderes te discipulem. Sejam discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Quando lerem a palavra, meditem nessa mensagem que leram. Procurem encontrar quais são as tarefas, as orientações, a visão, a missão, o que fazer e faça. Filhas e filhos, sejam boas testemunhas de Jesus. Amém. Para suas amigas, para seus amigos, para os coleguinhas, seja na escola, na universidade, no trabalho, na vizinhança, qualquer ambiente da sociedade. Amém. Dê bom testemunho. Estude dedicadamente. Aprenda, conheça, adquira o conhecimento que seus responsáveis, seus pais têm te dado a oportunidade de estudar. Dedique-se, porque em breve, quando você precisar deles, você os terá no seu conhecimento. Você será provada, será aprovado e aprovado. E então Deus proverá para você uma boa posição no campo de trabalho. Amém. E trabalhe bastante, dedique-se em trabalhar e colabore dentro de casa. Cuide muito bem de seus papais, de seus líderes, de seus colaboradores, de seus pastores. Cuide muito bem da sua igreja. Invista enquanto você tem força. Fuja do mal. Fuja da aparência do mal. Porque são coisas distintas. Uma coisa é você não fazer o mal. Outra coisa é você evitar até mesmo a aparência de que você está fazendo alguma coisa errada. Cito como exemplo aquela pessoa que foi para um botequim, onde comumente tem pessoas alcoolizadas e fazendo algazarras, e essa pessoa está ali tomando num copinho uma bebida amarelinha. Pode parecer para você uma cerveja. Ah, não, mas eu estava tomando um guaraná. Eu estou citando como um exemplo só para te ajudar a entender o que eu estou dizendo. Fugir do mal e fugir também da aparência do mal. Então, se você estiver sendo convidado para ambientes que não são bons, se você estiver sendo convidado para fazer coisas que não são boas, para estar no convívio de pessoas que fazem as coisas erradas, mesmo que você diga, eu não vou fazer, eu só quero estar ali, evite ir, evite fazer, evite se relacionar com esse tipo de ambiente e de pessoas que vão levar você a estar dando a aparência do mal. Evite você mesma, você mesmo, em todo caso, tanto o mal como a aparência do mal. Ande no caminho do Senhor Jesus. Esse papel para os filhos e filhas. Agora a gente vai pensar o terceiro grupo de relacionamento, que é o relacionamento entre patrões e empregados, senhor e escravos, como diz o texto. Nós, enquanto trabalhadores, nós devemos nos dedicar e trabalhar dedicadamente, arduamente, porque na verdade nossa vida é para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ouvir e obedecer e honrar nossos líderes, nossos chefes e nossos patrões. Então, família querida, desde o início, quando Deus estabeleceu a criação do mundo, Ele estabeleceu que o homem e a mulher devem trabalhar, as pessoas precisam trabalhar. Trabalhar para sustentar a família. Os nossos trabalhos devem, portanto, ser encarados, considerados como uma forma de glorificar a Deus, de adorar a Deus. É um presente para nós podermos trabalhar, compartilhar conhecimento, gerar
recursos, gerar frutos, ajudar as pessoas, produzir, promover crescimento e crescermos juntos. Amém. E termos os dividendos do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho, e então prosperar, ter êxito, ter a prosperidade equilibrada como fruto do nosso trabalho. Glórias a Deus, é muito maravilhoso isso. Aleluia. Então a gente precisa olhar para o nosso trabalho, para essa postura de trabalhador e tentar diminuir ao máximo toda a fadiga, toda a irritação e toda a insatisfação, por mais difícil, penoso, pesado que esteja sendo o seu trabalho. É dele que você sustenta a sua família. É dele que você consegue adquirir o pão para a mesa, o calçado para os pés, o transporte. É dele que você consegue comprar o remédio. E dele que você subsiste. Então glorifique a Deus, dando bom testemunho com o seu trabalho. Testemunhe no ambiente de trabalho, com seus colegas, com seus pares, com aqueles que estiverem abaixo de você, com aqueles que estão acima de você. Testemunhe com alegria, que você faz aquele trabalho com alegria e gratidão a Deus por você estar nesse ambiente de trabalho. Seja qual for o seu trabalho, seja em casa, na rua, numa empresa, qual for o ambiente, que você glorifique a Deus com o seu testemunho. Amém. Então, evite toda murmuração, toda reclamação. Ao contrário, glorifique a Deus, dê bons frutos. Pensando então, agora no papel dos líderes, dos chefes, das autoridades, dos patrões, devem ser justos com a sua equipe de trabalho, devemos ser justos com os nossos colaboradores. Precisamos prover para a equipe de trabalho, os nossos colaboradores, um ambiente digno para trabalhar, salubre e saudável. Precisamos providenciar instalações, equipamentos que sejam ergonômicos e adequados para as tarefas que a gente vai desenvolver e executar. Precisamos estar provendo recursos humanos, materiais, logísticos, instrucionais que sejam adequados para que não haja sobrecarga, para que não haja acidentes. Há necessidade também de sermos fiéis no sustento digno dos nossos colaboradores, honrando com salários compatíveis e não sendo miseráveis. Mas precisamos honrar nossos colaboradores, nossas equipes, com bom salário. Nossos líderes, aqueles que cuidam de nós, também precisam ganhar bem. Precisam ser honrados. Então, aquele que honra também será honrado. Amém. Em qualquer área. Nós precisamos ainda, como líderes, chefes, patrões, governadores, presidentes, autoridades, oferecer bom ensino, bom treinamento, seja ele teórico ou prático, para que haja o pleno exercício das funções dos nossos colaboradores. Como vamos cobrar dos colaboradores da nossa equipe se nós não damos boa instrução, bom treinamento e boa capacitação? Mas nós também precisamos tratar nossos colaboradores, nossas equipes, com respeito, com equidade, com sensatez, cuidando da equipe de trabalho, nunca abusando, nem tampouco maltratando, jamais escravizando. Porque, certamente, sejamos nós empregados,
ou sejamos nós patrões, chefes ou líderes, todos nós prestaremos contas ao nosso Deus. É o mesmo Deus dos empregados como dos patrões e chefes. Sintetizando o nosso aprendizado para hoje, família, sejamos nós, papai, mamãe, filha, filho, empregado, patrão, líder, chefe ou autoridade. Deus estabeleceu regras para o nosso convívio e bom relacionamento. Portanto, vivamos conforme os moldes que Jesus nos ensinou hoje. O Senhor então garantirá que nós sejamos felizes e prósperos. Amém. Então toda a família será feliz e terá êxito, terá sucesso. Amém. Teremos paz e vida longa para a glória de Deus e o nosso bem-estar. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essas maravilhas na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a gente vai cantar a próxima música. Eu quero convidar você a orar nesse momento, antes de adorarmos com música. Soberano Deus, obrigado pela sua instrução, sua orientação, por sua mensagem para nós nesta ocasião. Clamo a Deus junto com o teu povo aqui reunido através dessa celebração virtual, que o Senhor nos ajude a absorver, aprender e praticar esses ensinamentos tão importantes, relevantes e de fácil lida e prática. Que o seu Espírito Santo nos ajude, nos conduza, nos proteja e nos dê os recursos necessários para fazermos a vontade do Senhor. Por favor. Oramos assim com alegria e gratidão, sendo certos que o Senhor já está agindo em nosso favor. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos cantar a próxima música, que é o hino 301 do cantor cristão, cujo nome é Crer e Observar. O Senhor nos orienta a crer no Senhor Jesus e observar as suas orientações. Observar e praticar. Então, à luz dessa música, nós vamos adorar ao Senhor, tomando essa decisão. Senhor, eu creio em Ti e vou observar e praticar aquilo que o Senhor me ensina. Vamos adorar com alegria ao nosso Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer
fomos desafiados nessa ocasião a tomarmos decisões importantes, preciosas, importantes na nossa vida e nos nossos relacionamentos, na família, na sociedade. Eu encorajo você a tomá-las ainda hoje. Nós vamos orar por cada um de nós, para que essas decisões tenham a proteção, a bênção, a ajuda do Espírito de Deus, para que a gente alcance os resultados, as vitórias e as promessas que o Senhor nos confere. Vamos orar com a nossa amada irmã Miriam, esposa. Senhor, o desejo do nosso coração é obedecê-lo incondicionalmente. Nós queremos fazer o que o Senhor manda, então, Pai, por favor, ajuda-nos a cumprir os teus propósitos para nós, a cumprir a tua palavra, que nos ensina tantas coisas, Senhor Deus, importantes. Por favor, Deus, ajuda-nos. Nós queremos agradá-lo, nós queremos ser bênçãos, nós queremos viver eternamente aí com o Senhor no céu. Por favor, Deus, capacita-nos, transforma as nossas vidas, ajuda-nos, Senhor Deus, a resistir ao inimigo, a resistir às coisas más, Senhor Deus. Por favor, ajuda-nos, Senhor, capacita-nos e enche-nos do teu Santo Espírito, nos dê discernimento e sabedoria para tomarmos as decisões corretas que agradam ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um presente de Deus estarmos juntos nessa ocasião. Então Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus projetos, a sua família, seus sonhos, as obras de suas mãos, te livre do mal, te faça feliz e próspero. Seja fiel ao Senhor e as maravilhas do Senhor serão derramadas sobre você e sua família. A paz do Senhor, bom repouso para todos.